Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 13. Está escrito assim a palavra do Senhor. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Bem, que nós vemos uma das passagens mais tremendas e interessantes dos evangelhos do Senhor Jesus, acerca da declaração histórica de Pedro, um dos discípulos e apóstolos do Senhor Jesus Cristo, acerca da pessoa do Senhor. E é uma passagem também que é usada para trazer uma distorção séria e gravíssima a respeito da igreja, né? E nós olhando aqui no versículo, a partir do versículo 13, diz o texto que Jesus, chegando às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus foi com seus discípulos para a parte de Cesareia de Filipe. Era uma região fronteiriça ao norte de Caná, da terra de Canaã, aliás. Era uma região fronteiriça ao norte da terra de Canaã, e era um lugar um pouco afastado, distante, não que as pessoas não pudessem ter acesso, mas não era um lugar que as pessoas comumente costumavam ir, né? Então era um lugar que, de certa forma, o Senhor preparou para que ele e os seus discípulos estivessem mais reservados. E existe um entendimento, uma instrução aqui, que quando os ministros de Deus, os pastores, não estão muito ocupados com o cuidado com as ovelhas, com o culto público, assim, de uma certa forma ele não tem muita atividade, então ele tem que se dedicar mais à família dele. Porém, entendemos aqui que o Senhor Jesus diz nos evangelhos que a família dele é aquele que faz a vontade de Deus, que cumpre a vontade de Deus. Esses são são os familiares do Senhor Jesus, aqueles que fazem a vontade de Deus e o obedecem. Então nós vemos ali que a família de Deus, nesse momento, a família do Senhor eram os seus discípulos. Eram as ovelhas que ouviam a sua voz. Esta é a família que Deus constitui como igreja. Então nós vemos que o Senhor Jesus, nesse momento não digo de introspecção, mas nesse momento mais íntimo e particular com os seus discípulos, ele lança uma pergunta para eles. Ele diz assim: olha, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ele não fala a respeito do que os fariseus, os saduceus, né, o que os religiosos dessa época, desse tempo, dizem que eu sou. Não. Ele lança uma pergunta acerca dos homens, num termo geral, mas entendemos aqui que são as pessoas que comumente elas não tinham talvez muito acesso aos fariseus, aos saduceus, como teriam acesso a Cristo. Porque Cristo estava sempre no meio de multidões, sempre no meio do rebanho. O Senhor Jesus nunca foi uma pessoa intocável no seu ministério terreno. Tanto que existe uma passagem que diz que a mulher que tinha o fluxo de sangue, ela tocou em Jesus e foi curada da sua hemorragia e foi salva também. Principalmente salva por isso. Então, os fariseus e os sacerdotes daquele tempo, os saduceus, eles eram intocáveis, eram orgulhosos, eram cheios de pompa. E as pessoas, os homens, a multidão daquele tempo, os mais pobres principalmente, necessitados, não tinham acesso a eles, como teriam acesso ao Senhor Jesus.
Então, o Senhor Jesus lança uma pergunta, como era a nação de Israel e eram os judeus, no caso, que estavam ali, ele lança uma pergunta: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Né? E aí eles respondem a pergunta do Senhor Jesus. E eles disseram, uns João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Então, ou seja, existiam vários grupos dentro desses homens, dessas multidões de pessoas que ouviam acerca de Cristo. Tinha uma concepção, cada um tinha uma visão de quem poderia ser o Salvador, o Senhor Jesus. Uns achavam que era João Batista. Até Herodes pensava que Jesus era João Batista reencarnado. Tinha essa concepção errônea. Eles achavam, e não seria desonroso para o Senhor ser representado por esses profetas, por esses homens do Antigo Testamento. Não seria errôneo, nem desonroso, porque de fato todos os profetas, eles profetizaram pelo mesmo Espírito de Cristo, apontando para o próprio Cristo. Então, no Antigo Testamento, de certa forma, eles eram uma referência de Cristo também, mas apontando para o Cristo, o Messias que havia de vir. Né? Mas aqui, no caso, o Senhor, já no seu ministério terreno, já vindo a este mundo em carne, já atuando, pregando, ensinando, fazendo milagres, aqui ele está presente. E ele ouve a resposta dos seus discípulos a respeito de quem ele seria, de quem dizem. Agora paramos para considerar que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Senhor, ele conhece os pensamentos do coração humano. Ele sabe o que vai no coração e na mente. E será que ele não saberia o que eles diriam a respeito dele? Eu acho que ele sabia o que as pessoas pensavam dele, porque ele não estava perguntando para eles o que eles pensam. Ele perguntou o que eles dizem, porque ele sabe o que as pessoas pensam dele. O Senhor, nosso Deus, sempre sabe o que o homem natural, mesmo o homem sem Deus, o homem na sua totalidade, pensa a respeito dele. O Senhor conhece os pensamentos dos corações. Ele sabe o que passa dentro de nós, ele sabe o que nós projetamos a respeito de Deus, qual a ideia que nós temos a respeito dele, e se é uma ideia correta ou não. E se é uma ideia que está à luz da palavra ou não. Se é uma ideia bíblica ou não. Então o Senhor conhece os pensamentos, quanto mais as palavras. Né? Mas aqui ele pergunta para eles, que dizem? E eles respondem, uns pensam assim, o Senhor é João Batista. Ou seja, o último profeta do Antigo Testamento declarado em Malaquias, na mesma virtude e espírito de Elias, né? Profeta do arrependimento. Elias também não era só um profeta do arrependimento, era um profeta que fez muitos sinais e milagres no seu tempo. Poderiam pensar, ele poderia ser Elias. Além de pregar o arrependimento, faz sinais também. Ou Jeremias, porque era um profeta quebrantado de lágrimas, e Jesus chorou muito pelas almas dos pecadores, quando estava aqui em carne. Então vemos aqui uma série de colocações de respostas, as quais o Senhor sabia qual era a resposta dessas pessoas. Mas ele faz a pergunta para os seus discípulos, para aqueles que estão próximos, ouvindo a sua palavra, aprendendo dele a sua mensagem. E aí, ele lança uma pergunta diretamente para aqueles que ouvem a sua palavra, para aqueles que respondem ao chamado do seu santo evangelho, ou para aqueles que responderam ao chamado do seu santo evangelho, e para aqueles que precisam responder ao chamado do seu santo evangelho. Ele disse-lhes, e vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha que coisa tremenda. E no versículo 17, Jesus conclui dizendo, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Olha que coisa tremenda. O Senhor vai diretamente ao âmago da pergunta que ele dirigira para eles acerca daquelas pessoas que não estavam naquele círculo íntimo de relacionamento do Senhor naquele momento, mas para aqueles que eram discípulos, para aqueles que já tinham ouvido a palavra de vida eterna de graça e acompanhavam, e que criam nele.
estavam com ele aprendendo. E o Senhor lança, quem vocês dizem? Quem vocês dizeis que eu sou? Quem? O Senhor não sabia? Mas um dentre eles, chamado Simão, Pedro, um dos discípulos, também apóstolo, responde: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro responde de uma forma objetiva, clara e enfática. Ele era o mais atirado, o mais impetuoso dos discípulos. Dentre os 12, Pedro era aquele mais impulsivo, aquele que era atirado, ele se lançava com facilidade, era impulsivo. E muitas vezes ele não pensava para agir, para falar, ele se lançava. Então, Deus, pela sua graça e infinita misericórdia, usa Pedro para trazer uma confissão acerca do Senhor Jesus Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, no grego, é a mesma coisa que no hebraico quer dizer Messias, o ungido, o escolhido de Deus. Aquele que veio para um propósito único neste mundo, salvar pecadores e trazer o seu reino, instaurar o seu reino. Pedro reconhece que Jesus é o Cristo, é o enviado de Deus o Pai. E o Senhor Jesus, se nós observarmos, o Senhor Jesus sempre se colocou na condição de humildade, de filho do homem, porque ele veio em carne, como nós viemos em carne, de um pai e de uma mãe. O Senhor Jesus veio pela virtude e o poder de Deus por meio de uma mulher. Então ele se colocava numa condição humilde como filho do homem, mas na verdade Jesus é o Filho do Deus vivo, é o Filho de Deus. Todos aqueles que são salvos pela graça do Senhor Jesus tornam-se filhos de Deus por adoção, por meio de Jesus Cristo. Mas o único Filho de Deus gerado foi Cristo, o Senhor Jesus, porque nasceu pela virtude e o poder de Deus no ventre de uma mulher chamada Maria. E aqui nós vemos que Simão Pedro, tendo essa resposta objetiva, tendo essa resposta voltada para o Salvador, trazendo, o Senhor responde para ele assim: olha, bem-aventurado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas. Ou seja, Simão, Bar é filho, Jonas é uma pomba. Simão, filho de uma pomba. Porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha que o Senhor traz o histórico de vida de Pedro aqui. Revela a condição humilde de Pedro, e mostrando para Pedro que não foi o entendimento dele, não foi a cultura e a educação dele, e nem foi nenhum parente, nenhum conhecido que trouxe essa revelação a respeito do Cristo, mas o Pai dele, o Pai do Senhor Jesus, que está nos céus, é quem trouxe a revelação de que Jesus era o Cristo, de que Jesus era o escolhido Salvador, de que Jesus é o Senhor. Foi o próprio Pai que trouxe essa revelação. Então, ninguém pode vir, Jesus declarou, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode ir a Deus a não ser que Deus vá até ele, essa pessoa, e lhe traga a sua palavra, ele chame pela sua vontade e graça para que essa pessoa venha, se arrependa e creia no Salvador. Não foi o entendimento, o intelecto de Pedro, nem a sua impulsividade, nem a sua cultura, o seu conhecimento, que fez com que Pedro trouxesse e manifestasse com objetividade e clareza essa frase a respeito do Senhor Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Foi eu que conjecturei, eu que pensei isso, Senhor. Não foi nada disso. Foi o Pai Celestial que deu esse entendimento ao coração de Pedro. Este que está diante de você, Pedro, é o Cristo, o meu Filho. Por isso que em outras partes dos evangelhos, quando o Senhor, ele faz manifestações da sua divindade, o Pai Celestial, a voz dos céus diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi, a ele escutai. Então nós temos que parar para ouvir a voz de Cristo por meio do Evangelho. Do Evangelho que está sendo pregado, nós temos que parar e ouvir a voz do Salvador, a voz do Senhor falando conosco, que ele é o Cristo, ele é o Senhor, ele é o enviado, ele é aquilo que todo ser humano necessita nesta vida. Aqui o Senhor apresenta a condição humilde de Pedro, filho de Jonas, Bar-Jonas, filho da pomba. A pomba é uma ave simples, de uma simplicidade.
Então mostra lá a condição simples de Pedro, sem instrução, para ver como a salvação ela não depende do conhecimento intelectual que nós possamos ter, nem das informações, não depende do esforço que possamos fazer, mas depende unicamente de Deus escolher salvar um pecador. Quando? Como? Quando este ouve o som do Evangelho do Senhor Jesus Cristo e se arrepende e crê. Por isso que a palavra de Deus diz em Romanos 10:17, que de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. A forma como Deus escolhe para salvar um pecador é através da pregação do seu santo evangelho. E quando o pecador ouve o evangelho do Senhor Jesus e entende a voz do Pai por meio do Filho, o Senhor Jesus Cristo, falando: venha a mim, creia que eu sou o Senhor, eu sou o Cristo, eu sou o Salvador da tua alma. Esse pecador ouve esta voz, doce, mansa, humilde, que nos chama ao arrependimento, que nos chama à fé. E esse pecador, ele crê, ele se arrepende e crê no Senhor. Ele pode confessar também, como Pedro confessou um dia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só pode fazer uma confissão, esta é a base, esta é a porta da fé. A declaração de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a porta da fé para todo aquele que crê, que vai crer ou que pode crer no Salvador, pela graça. A pessoa que ouve e entende o chamamento de Deus, que Deus está chamando, convocando, a pessoa recebe esta palavra. Se ela entende a voz do Salvador, ela entende que Deus está chamando o quê? Para que essa pessoa venha a Cristo. Abra o seu coração, se arrependa, busque a Deus pelo perdão dos seus pecados, creia e receba a salvação. E receba, né, a filiação que Cristo oferece como irmãos de um corpo, de uma igreja, e a paternidade que ele dá, que ele revela. A paternidade do Pai por meio de Cristo. Ele diz em seguida assim, ó. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Entendemos que não foi o entendimento, nem a cultura, nem a instrução, a educação de Pedro, nem nenhum parente conhecido que trouxe essa revelação, esse entendimento de que Jesus era o Cristo escolhido. No verso 18, e também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa aqui. Aqui existe um erro da Igreja Católica Romana. Um erro dos papistas, assim chamados. Porque eles dizem que Pedro é a pedra angular. A pedra que sustenta a igreja. A pedra a qual a igreja foi fundamentada. Isso é um erro, é um engano. Pedro, sim, ele foi chamado por Senhor Jesus Cristo como a pedra. A pedra. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo, quando chamou Pedro, pela sua graça para a salvação, chamou Simão, tu chamarás Pedro. O que o Senhor estava fazendo com Pedro ali? Estava trazendo, dizendo assim: Simão, agora como Pedro, você vai ser uma pessoa firme, vigorosa, não vai ser levado por nenhum vento de doutrina, por nada. Você só vai ser levado por mim, pelo seu Cristo. Isto é um ponto. Por isso Pedro. Mas também, qual é o erro que eles colocam acima disso? Eles declaram que sob Pedro seria edificada a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entenda, Pedro também era um apóstolo, e a Bíblia diz, isso a Escritura diz, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Não seria errado, de certa forma, dizer que Pedro seria o fundamento, porque ele era um apóstolo, e como os 12 também, não em superioridade. Pedro não era superior aos 12 apóstolos, todos eles eram iguais perante Deus, mas ele tinha uma primazia de ser
o iniciante, aquele que dava o pontapé pelo seu temperamento, pelo seu tipo de personalidade, a sempre se destacar por isso. Mas todos eram iguais perante Deus. Mas Pedro, como os outros apóstolos, por também ter o fundamento, porque a Bíblia diz que nós somos edificados sobre os fundamentos dos santos apóstolos e profetas. Então a igreja edificada sobre o ensinamento dos apóstolos e profetas, sobre o fundamento que eles colocaram, que na verdade é Cristo, e não Pedro. Se Pedro fosse o fundamento, é necessário que Pedro ainda estivesse vivo edificando a sua igreja. E Pedro já morreu, e já partiu, está com o Senhor. Já morreu martirizado, de ponta cabeça crucificado, porque não se achava digno de morrer como Salvador. E está na glória com o Senhor Jesus, conforme a tradição. Então nós vemos o quê? Que Deus tem aqui há um entendimento correto acerca desse texto, que infelizmente a Igreja Católica Romana distorce. Mas o correto aqui é dizer o quê? Que primeiro, a confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a base da graça para a salvação. E ver aqui que quando ele diz, e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeiramente, o Senhor é muito claro a dizer aqui, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não a sua igreja, Pedro. Então é muito claro que aqui o Senhor está falando dele mesmo e está apontando para ele. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é a pedra angular, a pedra de esquina, ao qual todo edifício é bem ajustado e fundamentado. E é um escândalo para aqueles que não creem nele. É um escândalo. Mas o Senhor Jesus é a pedra, é a rocha. Nós temos alguns textos aqui na Bíblia que eu gostaria de abrir aqui, em 1 Pedro 2,5, só para nós termos testificado disso aqui. 1 Pedro 2,5. Lá no finalzinho. Lá no finalzinho. 1 Pedro. Depois de Efésios. Isso, lá no finalzinho. Mas não vai indo lá no final. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Não. Versículo 6, perdão. 1 Pedro 2, 6. Pedro 2, 6. Olha lá. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E aqui está falando o quê? O Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, capítulo de número Isaías 28, 16. Isaías 28, 16. Estamos aqui apontando para Cristo, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento. Isaías 28, 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Aqui está falando de Cristo. E para finalizarmos, Salmo 61, 2. 61, 2. Olha a declaração de Davi no Salmo 61, de número 2. Está escrito assim, Salmo 61, 2, versículo 2. Desde o fim da terra clamarei a ti,
quando o meu coração estiver desmaiado, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem é esta rocha? Quem é a rocha? A rocha que a Bíblia diz no Antigo Testamento, a rocha do Seixo, a rocha que guiava o povo de Israel no deserto. Essa rocha é Cristo. Cristo é a pedra ao qual a igreja é fundamentada e fundada. Não é Pedro. Pedro teve a missão, com os outros 11 apóstolos, de manterem este fundamento que é o próprio Cristo e edificarem sobre ele, para que a igreja pudesse, avançar na terra como nós vemos hoje. E ele diz mais também nesse versículo aqui: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não a igreja de Pedro, mas a igreja do Senhor, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, as portas do inferno. Aqui nós entendemos o quê? Tudo o que diz respeito ao diabo e os seus demônios. A cidade do inferno, se assim poderíamos dizer, usando a declaração de Matthew Henry, que fala sobre a cidade do inferno contra a cidade celestial, ou seja, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, não prevalece. Por quê? Porque o inferno, o diabo e os seus anjos, eles fazem oposição constante à igreja. Eles tentam contra os filhos de Deus, eles tentam armadilhas, artimanhas, tentam sempre corromper de alguma forma a igreja do Senhor Jesus, tentar tirar ela dos trilhos da fé e da verdade. Mas a Escritura diz, nas palavras do nosso Senhor e Salvador, que estas oposições, adversidades de Satanás fazendo contra a igreja do Senhor não prevalecerão. Porque Cristo, esta igreja, não foi fundamentada por homens, foi fundada por Cristo. É o Senhor que edifica a sua igreja. É o Senhor que traz crescimento a ela. E aqueles que se arrependem dos seus pecados e creem nele, fazem parte dessa igreja e prevalecem com ele. Ele diz no versículo 19 de Mateus, voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 16, no versículo 19, ele diz mais ainda. Mateus 16, 19. Todos acharam? Mateus 16, 19, ele diz assim, o Senhor Jesus ainda dizendo, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Olha que coisa tremenda. Olha o que ocorre, que muitas pessoas usam de uma forma até profana esse texto, quando falam, São Pedro tem as chaves, da porta do reino dos céus. Tem a chave lá da porta, ele abre e tal. Como se Pedro fosse um porteiro lá em cima. Isso é completamente errôneo, pagão, esse tipo de entendimento. Porque essas chaves, que aqui o Senhor Jesus se refere, são chaves, sim, espirituais, sim. Não são chaves físicas. Mas para nós entendermos, é como se uma pessoa recebesse a chave de uma casa ou de um depósito que tivesse um monte de materiais. E aquela pessoa, em posse dessa chave, ela pudesse tanto abrir aquele depósito, aquela casa, e tirar os materiais para dar a outras pessoas, ou fechar e bloquear o envio desses materiais para outras pessoas. Entendendo um pouco disso, entendemos o quê? Que essa chave, ela tanto foi entregue não só a Pedro, mas como também aos apóstolos. E essa chave não só foi entregue a Pedro, aos apóstolos, mas também aos seus sucessores. Por quê? Porque as chaves do reino dos céus, quando ele fala, tudo o que ligares na terra será ligado no céu, tudo o que desligares na terra será desligado. O conceito dos judeus de chave era proibir e permitir. O entendimento, o que é? De ligar, é fechar, desligar, abrir. É o contrário. Então, quando a igreja,
os ministros de Deus, os pastores que são, digamos assim por dizer, os sucessores de cada igreja local. Não é uma igreja universal, uma igreja católica romana, e diz que ali é o sucessor de Cristo está ali desde Pedro. Não, são todas as igrejas dos santos reunidas na face da terra, que professam e creem que Cristo é o Filho do Deus vivo, que um dia se arrependeram dos seus pecados e sabem que foram salvos pela graça e não pelos seus méritos somente, não pelos seus méritos, mas somente pela graça do Senhor Jesus, que fazem parte da igreja do Deus vivo, da igreja do Senhor Jesus, que são apacentadas e cuidadas pelos seus fiéis ministros. Esses ministros de Deus em cada igreja local, esses ministros possuem as chaves do reino dos céus. Mas que chaves são essas? Como é que nós podemos entender melhor isso? A chave de Deus é a palavra de Deus, é a sua doutrina. E quando ela é aplicada de forma correta, de acordo com como ela foi escrita, inspirada por Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus, ela é aplicada de forma correta, essa chave ela tem o poder de abrir e fechar. Ela tem o poder de permitir e proibir. Os apóstolos, eles fizeram isso. Os apóstolos, eles permitiram que os gentios que se convertiam, que não eram judeus, mas eram gentios, então gentio é aquele que não era judeu, eles se convertiam a Cristo, ao seu santo evangelho, eles permitiam que eles pudessem comer carne. Mas no Antigo Testamento, na lei de Deus, era proibido aos judeus comer determinados tipos de alimento. Mas, agora no Novo Testamento, por meio do fundamento, que é Cristo, por meio dos apóstolos e profetas, eles permitiam que pudessem comer determinados tipos de alimento que eram proibidos. Como também não permitiam que houvesse o divórcio, como era permitido no Antigo Testamento, por meio da carta de Moisés. Não permitiam o divórcio no Novo Testamento. Ou seja, eles tinham o poder de abrir e fechar, de proibir e permitir. Eles tinham o poder de disciplinar as almas, vidas que pertenciam à igreja do Senhor, ou a vida que não pertencia e achava que pertencia, fazia parte da igreja, tinha o poder também de disciplinar. Mas isso tudo de acordo com a palavra de Deus. Porque essas chaves, elas fazem referência ao conhecimento que Deus dá da sua vontade por meio da sua palavra, por meio do seu evangelho. Então, todo pastor, todo ministro que é fiel a Deus, ele é um sucessor dos pais da igreja, dos reformadores, daqueles que foram antes deles, dos apóstolos, de todos. Então Pedro não era aquele que ele teve a chave única, a chave de Davi, a chave única somente para ele, não. Tem uma declaração interessante de um dos pais da igreja, chamado Ambrósio. Ambrósio, um dos pais da igreja, diz assim: todos nós que somos sacerdotes recebemos, na pessoa do bem-aventurado apóstolo Pedro, as chaves do reino do céu. Todos nós, ele está dizendo, todos aqueles que servem a Deus, o santo ministério, recebem a chave, recebem esta autoridade da palavra, para apacentar, para cuidar do rebanho de Deus, governar a casa de Deus, de acordo com a palavra de Deus, que dá informação e conhecimento, instrução, para sabermos agir em determinadas ocasiões e situações. Então isso não foi uma coisa exclusiva para Pedro. E o Senhor Jesus disse que eu te darei as chaves. Ele não disse que eu te dou o que eu vou te dar, eu te darei. Por que Jesus falou isso? Porque no verso 20, ele conclui dizendo assim: então mandou aos seus discípulos, Mateus 16, 20, para nós fecharmos aqui. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Ele não deu ainda, por quê? Porque o Senhor ainda não havia sido levado, assunto aos céus. Ele não havia morrido e não havia ressuscitado. Era necessário que o Senhor ainda padecesse, sofresse, fosse crucificado, morto e ressuscitado, para que essas verdades fossem comunicadas. Até então, o Senhor não permitiu que eles falassem abertamente, porque o propósito, o mistério da igreja ainda não havia de ser revelado, como foi revelado na primeira pregação de Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ao qual se converteram quase 3.000 almas, através da mensagem dele.
Então aqui o Senhor fala para que eles ficassem em silêncio, não dissessem a ninguém, porque era necessário que todo o plano, todo o propósito acerca da obra redentiva de Cristo fosse cumprida, ou seja, o Senhor teria que continuar, né, estando aqui em carne, andando em terra em carne, cumprindo, fazendo seus sinais, como ele fazia, pregando, ensinando, até que ele morresse, fosse crucificado, morresse e fosse levado aos céus. Aí sim, começaria assim a ser revelado o plano, o propósito para o qual ele veio por meio dos seus servos, apóstolos e ministros do Evangelho do Senhor Jesus. Então, o que nós entendemos aqui com esta mensagem? O valor, o teor, e o Senhor nos chama para nós estarmos fundamentados em Cristo e somente nele. Para quê? Para que a nossa salvação seja assegurada. Então, se hoje, você ouvindo esta mensagem, você tem um entendimento que você tem uma necessidade acerca da tua vida espiritual, que sem Cristo você está morto em seu pecado, e que se você não tem um entendimento de que a tua vida verdadeiramente está apegada em Cristo, nunca esteve pegada nele, talvez estivesse apegada em superstições, talvez em determinados conceitos filosóficos, em pensamentos. Se você já parou para pensar nesses quesitos na sua vida espiritual, se a sua vida verdadeiramente não foi fundamentada em Cristo, porque nós lemos que Pedro recebeu a revelação para a salvação direto do Pai. Ele não recebeu de um conhecimento intelectual, ele não produziu da sua vontade. Foi a vontade de Deus revelar a ele. Então que Deus possa revelar ao seu coração, ao seu entendimento, a necessidade de Cristo para a sua vida. E que você possa se arrepender dos seus pecados e crer no Salvador, para que você possa alcançar a vida eterna. Porque o Senhor Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos orar ao Senhor? Vamos curvar nossas cabeças.